SC. Olha só, e neste Dia Mundial da Voz, quero te perguntar, será que você cuida bem da sua voz? A maioria das pessoas não cuida. Mas está errado quem pensa que só os profissionais que precisam dela para trabalhar é que devem tomar medidas de prevenção. E é por isso que existe este dia para conscientizar sobre a saúde vocal. A fonoaudióloga Luciara Jacob é a nossa convidada para falar sobre o assunto. Luciara, muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Muito boa tarde. Deixa eu começar te perguntando, né? Eu já falei ali que é importante para a gente conscientizar. A gente tem que lembrar todos os dias, mas esses dias são importantes para isso, né? Como é que surgiu esse Dia Mundial da Voz? Isso mesmo. Então, o Dia da Voz nasceu em 2003 no Congresso de Fonoaudiologia. Depois foi difundido no Brasil inteiro e outros países começaram, então, a usar esse dia 16 de abril como surgiu dia... no Brasil? No Brasil. Olha que legal. Sim, daí os outros países aceitaram essa dica e botaram no dia 16 de abril como Dia Mundial da Voz. Então, desde 2003, esse dia já existe, né? Mas como você falou, a gente pensa que só pessoas jornalistas, professores, que utilizam a voz como instrumento de trabalho, precisam cuidar. E na verdade não é, a gente nasce com ela e a gente usufrui dela em momentos ruins, em momentos bons, e elas têm que estar com uma saúde adequada. Porque qualquer alteração que você possui na sua qualidade de voz, vai alterar a sua comunicação. Então é importante tomar muito cuidado, porque eu sempre falo assim, a saúde vocal é a combinação da saúde mental com a saúde física. Essa é a saúde vocal. E é importante, você está falando, eu estou pensando assim, porque fora as pessoas que já nasceram com algum problema, né, ou a falta da voz, quando fala em saúde mental, realmente, imagina você ficar sem falar. Né? Eu tenho um problema muito grave na sua voz. O que acontece? A nossa voz é como a nossa identidade, é que nem a nossa impressão digital, né? Através dela a gente expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente é reconhecido através da voz. Então, assim, quando tem qualquer distúrbio, qualquer alteração, a comunicação vai ficar prejudicada. E tem muitas pessoas que pensam, quando vão dar uma palestra, se preocupam muito com o conteúdo que vão falar e não se preocupam com a qualidade da voz. E ela é fundamental para a pessoa assimilar a sua mensagem que você quer deixar para os ouvintes que você está fazendo a palestra. Quais são os principais problemas que atingem a voz? O rouquidão, né? A maioria, o mais comum é a rouquidão, a afonia ou disfonia, né? Ou perda total da voz, ou diminuição da qualidade vocal. São os sintomas mais comuns, né? Resfriados, por exemplo. Hoje eu estou um pouco resfriada, né? Trouxe minha garrafinha para fazer o exercício para equilibrar a ressonância. Então, quadros gripais podem alterar a qualidade de voz. E o que a gente indica nesses quadros, né? Muita nebulização, tá? Para hidratar o trato vocal. Lavar o nariz com soro fisiológico, que as pessoas não costumam fazer, é fundamental, lavar de 2 a 3 vezes por dia. Não só para voz, né? Não só para voz. Eu tinha uma campanha, era limpa o nariz, né? Como você escova o dente, tem que limpar o nariz também. Tem que limpar o nariz também. A gente não ensina isso, né, para os nossos filhos, né? E isso a gente tem que começar a fazer, porque é fundamental nos quadros gripais não ficar com a qualidade de voz ruim, né? Então, a nebulização, muita água, né? Por exemplo, eu trabalho o dia inteiro falando, né? Se eu não hidratar, se eu não nebulizar, se eu não lavar o nariz, se eu não comer minha maçã, eu já ia começar, eu posso ficar sem voz. Ia te perguntar sobre esses cuidados daqui a pouco, mas já que você falou, você está aqui com uma garrafinha de água, não é só para beber. Não. Vamos mostrar então o que a gente bebe até a metade fazendo. E depois faz o exercício, né? Então, esse exercício, ele serve para quê? Para equalizar a ressonância, né? O que é a ressonância? A gente tem a voz, que é a fonte, que é a nossa corda vocal, que sai o som que produz, e o nosso filtro, que é o quê? As cavidades de ressonância. Então, quando a gente está gripada, a nossa voz fica um pouco para cima, ela fica nasal. E fazendo esse exercício do canudo, a gente consegue equalizar, deixar uma voz mais harmônica. Vamos mostrar? Vamos. Apesar que você trouxe, a gente não tinha combinado, mas é interessante então, assim, mostrar. Pessoal, existem vários tipos de exercícios com o canudo, né? Quando eu quero equalizar a pressão e eu quero relaxar a voz, eu tenho que pegar um canudo, quanto mais grosso, melhor, que tem menos resistência, né? E tem que colocar um pouquinho assim, acima da água, relaxar a minha musculatura, o pescoço e soprar, fazer as bolinhas ali com quando, biquinho, que as crianças fazem e a gente mesmo. está errado. E a gente equaliza a pressão. Ou se você também trabalhou muito, falou muito, chega de noite, faz esse exercício e ele dá uma boa melhorada. Então, que a gente está um pouquinho mais fanho, funciona também. Funciona também. O que mais poderia ser nesses casos quando a gente está mais fanho? Mais fanho é beber muita água, né? Fazer esse exercício e relaxar a musculatura, né? E repouso vocal.
Parar de falar um pouquinho. Parar de falar um pouquinho, né? Minimizar o ar-condicionado, né? Porque ele também resseca o trato vocal. Daí você tá no ar-condicionado, sai para fora, tá um pouco quente, isso também vai atrapalhar, né? E muita água. A água é fundamental para que a pessoa fique hidratada e é um amigo da voz, né? Fora esses problemas que daí a gente consegue identificar, né? Ou tá gripado, ou falou demais, aí fica um pouquinho rouco. Quais são os outros problemas que as pessoas não conseguem identificar? Ou quais são os sinais de que tem alguma coisa errada com a nossa voz? A rouquidão é o mais comum, né? E o mais comum é o nódulo vocal. Assim como pode ser uma coisa benigna, essa alteração na corda vocal, ou por um abuso, né? Ou porque não aquece a voz quando canta ou quando vai dar aula, pode ter o nódulo vocal. Então é uma alteração benigna. Mas a gente pode ter também lesões malignas, né? Que são o câncer de laringe, né? Que existe, é real. A rouquidão é o principal... É um dos principais. Tudo depende de onde está a lesão, né? Se é mais na região onde estão as cordas vocais, a pessoa vai ficar rouca. Se é um pouquinho mais para baixo, ela pode começar a ter dificuldade para respirar. Então, tudo depende do lugar da lesão. Tá. Tem umas perguntas chegando aqui pra gente. É bom que você está participando aqui com a gente. Pode mandar no nosso WhatsApp, 984052073, ou também pela live do Facebook. Já tem algumas perguntinhas aqui. Olá, Fábio, sou a Ivete. Ivete, muito obrigada pela participação. Tive uma gripe muito forte ano passado, fiquei sem voz mais ou menos 30 dias. Quando a minha voz voltou, ficou totalmente diferente. O que fazer? Procurar um médico otorrinolaringologista. Médico. Ela ficou 30 dias, né? A gente fala aqui, mudança na qualidade vocal por mais de 15 dias, tem que ficar atento e procurar o médico, né? Ela pode ter abusado durante esse quadro gripal e ter feito uma lesão na corda vocal. Porque daí força, né? Daí força, né? Então, por isso que nesses casos onde tem a gripe ou tem a questão da laringite, que é o edema que forma na corda vocal, o repouso vocal é fundamental. E consultar o médico, ela pode ter ficado com alguma lesão. Tá certo. Tem muitas perguntas chegando, eu tenho os mitos e verdades para fazer com a Luciara ainda, então eu conto com a sua participação. Luciara, continua com a gente, pode ser? Então tá. O Ver Mais vai fazer uma pausa bem rapidinho e a gente já volta. Não sai daí.